Pessoal, mais uma vez, boa noite, né, para vocês que estão aqui e para o pessoal que vai assistir a aula depois. Galera, prestem atenção. Essa disciplina tem algumas coisas de cálculo, tá? Eu acredito até que hoje eu venha estar iniciando com vocês essas questões de cálculo. E aí, como eu sei que muita gente, alguns demoram, assim, eu não sei como é que tá vocês, mas eu sempre pego turmas onde tem pessoas que demoram que terminaram os estudos há algum tempo, então demora um pouco mais a entender a parte da matemática. O bom mesmo é que vocês não percam as aulas, no caso, as lives, porque aí vocês podem questionar, vocês podem dizer que o que é que está vendo, o que é que não está vendo, o que é que está entendendo, o que é que não está, tá certo? Então, por favor, na próxima aula, eu começo a gravar por volta desse horário, ó, 7h15, são 7h14 agora, todos estejam presentes para que vocês consigam tirar as dúvidas de vocês, tá? O slide eu já coloquei no site de vocês, mas eu também posso disponibilizar o slide também no grupo. Eu já coloquei o da aula passada, porém o da aula passada nós não finalizamos, então vamos finalizá-lo hoje. E aí vamos entrar no slide da aula 2. Tá certo, gente? Tudo certinho. Eu espero que vocês tiverem dúvida aí, por favor, falem alguma coisa, tá bom? Na aula passada, sim, alguns alunos vieram me perguntar a respeito do exercício. Primeira coisa, eu prefiro muito que vocês enviem para mim por e-mail. No início do slide tem o meu e-mail, tá certo? É ruthvnobrega@gmail.com. Então, quem abriu o slide e vê logo lá no início, eu prefiro até que mande por e-mail do que pelo WhatsApp. Hoje a aluna Missilene mandou para mim pelo WhatsApp, então nem toda hora eu estou com o material de vocês. Ótimo, Pedro, perfeito. Então, é muito melhor que vocês enviem para o meu e-mail, porque quando eu me sento com o nome de vocês, tudo bem direitinho para organizar as notas, fica melhor por e-mail do que pelo WhatsApp. Tá certo? Então, se puder, por favor, por e-mail. Com relação à data de entrega, ótimo. Maria, eu fiz com uma moça. Por que, Yasmin? Por conta do computador, né? Que você não tem. Mas não lembro o nome dela. Fez eu e pronto, ela ajudou vocês. Eu espero que ela não tenha feito o que vocês realmente tenham feito. Ela que não. Para conta do computador, certo. Beleza. Então, seguinte. Certo. Não tem problema não, contanto que vocês se identifiquem no e-mail. Se identifiquem, coloquem lá, turma de segurança no trabalho, tá certo? Se identifiquem direitinho para poder eu ter noção de onde é o e-mail, que eu tenho outros alunos de outras escolas, então coloco o nome de vocês bonitinho, que eu não tenho como adivinhar, certo? Outra coisa, com relação à data de entrega, alguns alunos foram no meu WhatsApp pedindo, pelo amor de Deus, professora, não dá para entregar hoje, não sei o que, tem como entregar tal dia. Eu deixei claro para vocês que a minha intenção aqui é ajudar, que vocês realmente aprendam. Então, se vocês não entregaram, não conseguirem entregar, no caso que era para ter entregue até hoje, né, a atividade, se não entregar, não tem problema, vocês vão juntar, vai acumular um pouquinho, mas vocês entregam no final. Mas o importante é fazer a atividade. Tá certo, gente? Entendido? Deu certo para todo mundo fazer as planilhas? Posso passar adiante? Tudo ok? Beleza. Tudo ok. Então, ótimo, então. Vamos lá. Vou começar a apresentar, tá? Aqui, então, eu não tenho como ver o que vocês estão falando. Se tiver alguma dúvida, por favor, ligue o áudio. Quem não estiver com o áudio funcionando, com o fone, pede para o colega pedir para eu sair daqui da apresentação para poder prestar atenção, tá certo? Porque eu não tenho como ver mais. Tá aqui meu e-mail, ó, ruthvnobrega@gmail.com, para caso alguma dúvida. E aí, na aula passada, eu mostrei para vocês a importância da gente conseguir utilizar planilhas, né? Principalmente no Excel. E aí, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma célula. Prestem atenção, eu vou fazer algumas perguntas na aula de hoje ainda, para vocês me responderem. Se errar, não tem problema, eu quero que todo mundo responda, para poder conseguir realmente aprender. Então, por exemplo, essa célula aqui, ó, é a célula B2, tá? Tá na coluna B, na linha 2. Primeiro vocês falam a coluna, primeiro é a letra, depois o número, tá? Coluna B, linha 2, ou seja, B2, certo?
E aí eu mostrei para vocês a aula passada a importância, né, na hora de organizar. Nós elaboramos uma tabela. Eu pedi para que quem fosse estudar, para ficar melhor, refizesse essas planilhas simples, essas tabelinhas simples, depois fizesse uma planilha mais complexa, que foi a do exercício. Algumas pessoas perguntaram com relação à fonte, à letra, né, cores. Não estou interessada nisso. Eu estou interessada que vocês realmente façam a planilha, então não importa o tamanho, não importa a cor, não importa nada disso. O que importa é que vocês façam, certo? E aí, eu também queria mostrar outros recursos, tá? Que são também muito importantes, outros recursos muito importantes das planilhas eletrônicas, é de exibir os gráficos, tá? Então, a partir de agora, eu vou mostrar alguns gráficos para vocês e vou pedir a interpretação de alguns gráficos nas questões e eu queria que vocês respondessem. Não achem que vão responder errado e que vai ficar ruim, que vai... Não, respondam. Se errar, errou, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um gráfico de barras horizontais, tá? É um tipo de gráfico muito utilizado, o gráfico de barras horizontais. Sempre é utilizado mais o gráfico de barras horizontais e de barras verticais. Horizontais deitado, verticais em pé. Por exemplo, fica mais fácil de você conseguir visualizar. Por exemplo, como na aula passada a gente estava colocando a nota dos alunos, né? Fica fácil de você ver quem é o aluno que está com mais dificuldade, quem é o aluno que está melhor. Por exemplo, aqui quem está mais próximo, depois de 9, ó, quem foi os alunos que tiraram mais que 9? Sônia Domingues, ó, que foi o representando essa primeira linha. Renato Nascimento, ó, que está depois do 9, ó, o 9 está aqui, ó. E também esse aqui, quem é esse? Cristina da Silva. Pronto. Aí outros alunos, quem tirou mais que 8, vocês vão observar quem tirou mais que 8, vão olhando para cá. Quem passou da linha do 8, que aqui corresponde às notas, são os alunos que tiraram mais que 8. Quem são os alunos que estão com menores notas? Ó, você vai olhar aqui quem está menor. Marcelo, Larissa e Bernardo são as pessoas que precisam de mais atenção, porque estão com a nota exatamente 7, tá? Ou menor que 7, tá bom? Então, é isso que vocês vão ter que ficar prestando atenção. E aí, esse gráfico é um gráfico de notas, né, que a gente fez relacionada às questões da aula passada, mas vocês podem fazer um gráfico com relação aos acidentes, né? E aí vocês podem, por exemplo, analisar um gráfico que tenha de acidentes e ver quando é que tem mais, qual é o período, por exemplo, se for um gráfico de meses, tá certo? E aí você pode fazer a interpretação do gráfico em cima dos dados que forem dados. Outro gráfico muito utilizado é o gráfico de linhas, o gráfico de colunas ou barras verticais, tá aqui, ó. Por exemplo, nesse gráfico aqui, eu tenho as cores vermelha, amarela e verde para cada aluno. Então, você precisa interpretar. Aqui é nota, ó, e aqui são os alunos, tá aqui, ó, aluno e nota, certo? O que é que acontece com a cor vermelha? A cor vermelha está relacionada à prova 1 em todos os alunos. A cor amarela está relacionada à prova 2 e a cor verde relacionada à prova 3, ó. Então, por exemplo, na aluna Ana Flávia, ela se deu melhor em qual avaliação? Ela se deu melhor na avaliação 3, na cor verde. Onde foi que ela não se deu tão bem? A nota mais ruim. A nota mais ruim foi da prova 2, ó, que está mais aqui embaixo. A prova verde, a terceira prova, ela tirou quanto? Ó? Opa, ela tirou um 10, ó, nota 10. Na primeira prova, que foi a prova vermelha, ela tirou mais que 8 e menos que 9. Tá vendo? Ó, se tivesse aqui exatamente os valorzinhos pequenos, você sabia o valor exato da nota. Já a nota amarela, você sabe o valor exato, são exatamente um 8. Ela está em cima da linha do 8. E assim por diante, até os outros. Por exemplo, Sônia. Ó. Sônia tirou 2 10. Ela tirou um 10 na terceira, um 10 na segunda. E na primeira prova, que é quem está de vermelho, ela está bem pertinho do 10, mas não tirou 10. Ela tirou mais que 9, porque o 9 é essa linha. Ó, o 9 é essa aqui, a penúltima linha. Tirou mais que 9, porém menos que 10. Ok, gente? Esses são os gráficos mais utilizados. O gráfico de linha também é utilizado, mas não tanto, tá? Ele está dizendo aqui que é um gráfico de notas com relação às provas. Então, por exemplo, aqui, quem é de verde é Larissa, amarelo é Renato e laranja é Clarice. Então, ele está dizendo aqui que as notas de amarelo que foi de Renato, ó, ele sempre se deu bem, ó, ficaram a primeira, até aqui a primeira prova, ó. Se deu bem na primeira, se deu bem na segunda e se deu bem na terceira.
Já, por exemplo, nesse verde, ó, que é Larissa, ela não se deu tão bem na primeira prova, ó. Na primeira prova tá aqui, ó, entre 5 e 6, ó. E aí ela foi subindo, subindo. Na segunda prova, ó, na segunda prova, se eu passar uma linha até aqui, ela já tirou mais que 7, ó. Tá vendo, ó? Segunda prova. E na terceira prova ela continua aumentando, certo? Aqui não tem um valor tão exato como tem no gráfico de barras, por isso que o gráfico de barras é mais utilizado. E também, um dos gráficos também muito conhecidos e bastante utilizado é o gráfico de setores, que também é muito conhecido como gráfico de pizza, certo? Aqui sempre o gráfico de pizza, ou gráfico de setores, ele é dado em porcentagem. Professora, Oi? essas planilhas aí a gente tem que fazer lá na empresa, quando entra? Mulher, assim, Vaninha, depende do que a empresa quer, depende do que o engenheiro quer, tudo depende muito do engenheiro, entendeu? Do dono da empresa, o que é que ele está pedindo. Eu mostro essas planilhas para vocês, porque vocês precisam pelo menos saber interpretar, inclusive até em algum concurso que vocês venham fazer. Mas não é porque você vai entrar numa empresa que assim que você entra, você tem que fazer. Não vão se assustar achando que toda empresa vai ficar pedindo isso para vocês, não. Depende de quem você vai trabalhar. Tipo, se o engenheiro disser assim, Vaninha, faça, se por exemplo, ele quiser que você faça uma planilha, gostei desse assunto, show, Pedro. Se ele quiser que você faça uma planilha justamente daqui eu pedi para vocês fazerem em casa, das pessoas que foram fazer consulta médica, né? Que era assim, não era a planilha que vocês fizeram? Não eram de consultas? Aí ali é o nome dos funcionários, né? Isso, e alguns exames, os exames que eles fizeram, isso. Então, por exemplo, se o engenheiro quiser que você faça uma planilha dos exames médicos que foram feitos, de quantos exames cada pessoa fez, e aí você organiza. E aí, se você não, por algum acaso, não souber transformar na planilha, você pode organizar na tabela do Excel. Por isso que é tão importante saber usar o Excel, mesmo não sabendo usar tanto, mesmo não sabendo mexer em tanto. Por isso que eu estou pedindo para vocês, mesmo não tendo como cobrar na prova, eu estou pedindo para que vocês façam isso, já que vocês não têm uma disciplina de informática, né? Porque é importante, vocês não vão fazer mais nada em papel. Não se usa mais, gente. A gente está na era informatizada total. Então, se qualquer informação que eu pedir para vocês, é bom entregar bonitinho. Nesse caso, a gente faz no computador e fica lá, né? Esse negócio de planilha, quem tem. Isso. A planilha fica lá organizadinha e você salva. Olha, se vocês não souberem essa parte de salvar, de fazer tudo, por favor, me falem. Eu posso fazer isso com vocês na minha última aula. Nossa última aula é segunda-feira. Então, se vocês tiverem muita dúvida nessa parte, que é bestinha mesmo, isso é uma coisa que todo mundo tem que saber, por favor, na última aula, tire um tempinho para o pessoal que está com mais dificuldade, e aí eu não gravo essa parte da aula, eu fico só no final da aula com quem quer e com quem está com interesse de saber isso aí. Se vocês tiverem como desenrolar, é a minha neta que está ruim? Isso, é a minha ou é a de todo mundo? A minha tá boa. Tá boa, graças a Deus. Então, não é a minha. Então, se vocês quiserem, na segunda-feira, se organizem e conversem aí no grupo de vocês, que aí eu tiro meia horinha no final da aula para ficar com o pessoal que tem uma dificuldade nisso, e aí se tiver como vocês tiverem um computador para isso, eu ensino a vocês direitinho para salvar numa pasta. Segunda-feira a gente vai entrar de férias, de recesso, na verdade. Ei, e as minhas aulas, meu amor? Não é assim, não. Vai retornar depois. Eles postaram hoje que o recesso era do dia 21 até o dia 2. Então não vai ter nem minha aula. Nem prova. Oxe, o Fábio disse que não ia Foi ter o que eles disseram. Tá aqui. Boa tarde, pessoal. Como já é praxe, temos 2 recessos. O recesso de junho será dado no período de 21. Tô entendendo mais nada. Não avisaram nem a professora. Não, eu tô vendo aqui no grupo, eu não percebi. Então, façam um favor. Alguém aí no grupo, por favor, pergunte aí, puxe o recado que Fábio deu e diz assim, e a aula de segunda-feira da professora, que seria a última aula, não vai ter? Alguém, por favor, pergunte. Ô, professora, no vídeo que ele postou,
Ele disse que as aulas retornariam normalmente quando o recesso voltasse. Vocês não querem que eu finalize tudo segunda, não? Fica tão ruim, tudo quebrado. Vocês vão perder tudo. Com Eu certeza, acharia nós melhor, concluímos porque segunda. A aula vai voltar mesmo só dia 5, Sei na não. segunda-feira. Segundamente, professora, fica a critério nosso. Eu sinceramente acho que a melhor coisa era eu fechar tudo na segunda-feira. Deixa eu passar aqui um recado para Ellison. Peraí, no eu privado. também acharia melhor, porque senão vai ficar tão esquecido. Deixa eu perguntar aqui. Uma aula bem depois. Ellison, boa noite. Eu tô aqui com os meninos e aí eu conversando sobre as aulas e tudo, e conversando na aula de segunda, né? Como era que ia ser e tudo, as meninas disseram que é o recesso, né? Na segunda eu não havia prestado atenção no recado de Fábio. E aí a gente está combinando aqui que, como só é uma aula, não sei também se dá certo para todos, uns estão achando que seria melhor e outros não disseram nada, né? Eu queria saber se não dava para a gente fechar. Só tem uma aula, a minha última aula é segunda, então eu fechava as aulas e aí via com relação a essa prova, se já fazia a prova logo na segunda, combinava com eles, a gente podia ver isso no grupo, combinava com todo mundo, porque aí, se eu for dar uma aula só na segunda-feira quando voltar, eles vão ter esquecido tudo que eu expliquei, para depois fazer a prova, não sei, eu queria que vocês pensassem nisso aí. E se quiser que eu dê uma aula no sábado, no lugar na segunda, eu não sei. O que vocês fizerem aí, para mim, dá para fechar. Agora, bom mesmo era fechar tudo antes do recesso. Pelo amor de Deus, professora, final de semana não, já baixa a semana todinha. Vai chorar, Maria Luz. Ei, mas poderia ser, realmente. É sua última aula é segunda? A prova vai ser quando? Na segunda, é? A prova, não sei, a prova provavelmente seria na quarta. O bom, segunda-feira, a prova logo para encerrar tudo. Era. O bom era a prova logo, né? Não sei. Decidam, falem no grupo de vocês, porque quem tem que falar é vocês. Na minha opinião, seria perfeito se tivesse a aula na segunda, e se vocês tivessem como assistir a aula na segunda de manhã, eu tenho como dar aula na segunda pela manhã, e aí depois automaticamente abriria o sistema para vocês fazerem prova. E aí vocês faziam já a prova na segunda também. Por mim, tô dentro. Que seria perfeito assim. Por mim, E como é que vai ser essa prova, professora? Eu não fiz a prova ainda, eu podia comentar com vocês na aula de segunda-feira como ela estaria. Eu vou fazer a prova só depois da aula de tem a sexta. pena da gente. A gente vai entrar no processo. Relaxem, relaxem. Assistam as minhas aulas, que dá tudo Vai ser de certo. marcar, professor, as provas? Hã? Vai ser de marcar? Vai, vão ser todas objetivas, eu vou colocar 10 questões. Cada uma valendo 10 ou 7, que a prova vai valer 7. Certo? A maioria das provas que vocês estão fazendo são com quantas questões? Até agora. 10. Todas com 10? Isso. Pronto, tá bom. Então veja com Ellison, tá? Se vocês quiserem que eu dê aula pela manhã na segunda, de boa, sem Seria de que horas, professora? A aula na segunda? horário que vocês quisessem. Tá? Ou de manhã ou à tarde, vocês resolvem aí. Na segunda eu estou de férias das escolas particulares, então o horário que vocês quiserem eu posso dar aula, até porque só é uma hora de aula, né? Então, você vê aí. Yasmin, tu não tem aula não, doidinha. Você tá de férias. O educandário só tem aula até sexta. Cursos além desse. Sim, no IF. Ah, tá, desculpa aí. Então tá. E Yasmin, mulher, tu faz quantos cursos, pelo amor de Deus? Como é que tu tem cabeça? Vamos fechar aqui. O que vocês fecharem, para mim tá bom. Tem como revisar, não? E segunda-feira fazer prova. Vamos ver, porque tem conteúdo demais. Tem coisa que eu não vou nem explicar para vocês. Professora, ou como a gente não tem aula na quinta, amanhã, no caso, a gente poderia, se você não tivesse outra coisa, poderia adiantar para amanhã. A de sexta amanhã e a de segunda para sexta. Eu tenho uma reunião do Caminho do Futuro à noite. Ah, Não posso. Infelizmente, senão eu daria aula de amanhã. Certo? Só por isso. Senão eu daria. E aí eu vou dar aula para vocês na sexta e a gente decide aí o que, é que vocês vão fazer. Viu? pronto. Veja aí se a Alisson responde você, a gente comenta lá no grupo. Vamos esperar posicionamento. Pode fazer no sábado pela manhã. Pera, Kleber.
Vamos fechar aqui, aí a gente resolve no grupo, certo? Senão a gente não dá. Sábado não, pelo amor de Deus. Bora, vamos embora. Vocês resolvem aí, o que vocês fecharem, para mim tá fechado. Sim, e aí, com relação ao gráfico não sei como era o nome da aluna que falou comigo, foi quem? Vaninha, né? Com relação ao gráfico, Vaninha, existe lá no Excel uma opção que quando você termina aquela planilha, você seleciona tudo e pede para formar o gráfico. E aí o próprio Excel é que forma o gráfico. Professora, só um instante. Não dá, o assunto é muito grande, não tinha como terminar hoje, não. Tem, não. Eu tô fazendo as aulas por partes, igual a Jack Estuprador. E aí tem umas coisas que eu queria ensinar para vocês que não sei nem se vai dar tempo, que eu já vi em bastante concurso que eu estava vendo. E se vocês... Deixa passar para a gente ver, viu? Não era nem para ser só 4 aulas, era para ser mais. Mas vamos lá. Então, tá aqui esse gráfico de setores. Basta vocês, se vocês conseguirem aprender, dá certo. Vamos ver o que é que dá para vocês. Se der para vocês desenrolarem, a gente consegue fechar na sexta. Viu? Vamos lá. Então, aqui eu tenho um gráfico de setores, certo? O que é que esse gráfico ou de pizza ele vai mostrar? É muito fácil a interpretação, é muito boa. Quando vocês forem formar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a cor verde, que ele está dizendo que é de índice percentual de faltas. Então, você tem que ler o gráfico para saber o que ele está falando. Ele está falando de faltas. E aqui eu tenho 7% de faltas de Marcelo. As menores faltas são de Marcelo e o vermelho, que é de... Cadê o vermelho aqui? Não Professora, aí esses gráficos é feitos no Excel também, né? Isso. Então, por isso não precisa se preocupar. Certo? Que o gráfico... A parte mais complicada, assim, do Excel é os gráficos. Eu Mas lembro no você meu tempo. seleciona e manda, e aí dá tudo certo, o Excel forma para vocês. E vocês não têm que estar formando tanto gráfico extraordinário numa empresa, não. E aí, se for preciso, com certeza a empresa vai pedir para que vocês façam algum curso para melhorar, certo? Aqui, por exemplo, quem faltou mais foi esse roxinho, né, que foi Clarice dos Santos. Então, o que eu quero que vocês façam agora é uma interpretação, que entendam o que está dizendo aqui. E aí existem outros gráficos, esses gráficos não são tão utilizados, tá? O gráfico de cartograma, por exemplo, e pictograma não é um gráfico tão utilizado, ó. O de cartograma é esse aqui, que coloca a parte de mapa, e de pictogramas é esses gráficos que têm figuras. Por exemplo, aqui nesse de figura, tá contando quantas ovelhas cada um desses carinhas tem. E aí, se tiver, tipo, 100 ovelhas, não dá para você desenhar 100 ovelhas. Então, não é um gráfico muito utilizado, não é um gráfico utilizado também na segurança do trabalho. Eu estou mostrando para vocês que tem, tá certo? E aí, organização de dados. O conjunto de procedimentos utilizados para pesquisa e análise de dados forma a estatística. Então, o que é estatística? Para que vocês estudam? Porque vocês vão ter, um conjunto de pesquisas, de dados. Vocês vão ter dados, vocês vão acumular esses dados, vão analisar aqueles dados para poder ver, interpretar, para saber o que é que vai dar naquilo ali, daqueles dados que vocês conseguem ter. A estatística, ela fornece métodos e técnicas para examinar racionalmente qualquer situações sujeitas a incertezas. Então, por exemplo, se organizarmos os dados a respeito do crescimento da população do Brasil nas últimas décadas, será possível fazer uma previsão da população para daqui a alguns anos. Então, se, por exemplo, você pegar os dados dos últimos anos, né, de nascimento e tudo, você vai ter uma noção de como será a população daqui mais para frente. Professora, é certeza? Não, gente, nada é certeza. Um dado bastante, uma parte estatística bastante utilizada que nos deixa bastante apreensiva é na época da política, que a gente que tem as pesquisas eleitorais, né? Nenhuma delas é exatamente correta, né? Vocês sabem que tem uma lista, tá roubando. Quem é daqui de Açu lembra que na política daqui foi o maior rebuliço, o maior puxa-encolhe Se Claudivan estava na frente, a gente sabia que estava dando certo, que era o certo. A de Ivan e a do doutor ficou um em cima do outro, né? Porque, tipo, tanto que no resultado foi por pouquíssimos votos, né? Eu sei que tem compras de votos. Aonde? Aqui em Benência? Aqui em Benência foi de lapada, professora. Não, aqui em Açu. Aqui em Açu.
Eu tô dizendo daqui. Aqui não foi nada de lapada. Aqui foi uma besteirinha de um pro Aqui, outro. aqui foi quase 3 mil votos de maioria. Aonde? Aqui, Pendência. Sim, mas aí nas pesquisas, nas pesquisas que realmente era... Tava certa a pesquisa. Então, assim, essas pesquisas são dados estatísticos. Não é uma certeza, é uma probabilidade de estar correto. Quando eu falo Exatamente. daqui da pesquisa daqui de Açu, é que realmente saía uma pesquisa, saía a outra e ficava dizendo que uma pesquisa estava mentindo, que quem estava na frente era o doutor, quem estava na frente era Ivan, quando, na verdade, realmente a diferença foi de 5 votos, né? Tá aqui Yasmin colocando. Então, realmente foi uma diferença pequena, super pequena. Então, não tinha como realmente ter um dado exato. Estatística é isso, ela trabalha em cima de dados, mas não tem uma coisa exata. No dia exato vai ser no dia da eleição. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, ela trabalha em cima de dados. E aí, o exemplo que ele traz aqui, ó, tá aqui também, ó. Em um ano eleitoral, as pesquisas de intenção de votos são indicadores de resultados mais prováveis para as eleições. E aí eu trouxe 2 coisinhas, tá, gente? Que aí já vai começar a definiçãozinha. Eu vou cobrar isso para vocês, tá certo? São coisinhas bestas, mas aí anotem, vocês têm esses slides, tá? E aí eu tô mostrando para vocês o que é uma frequência absoluta e o que é uma frequência relativa, certo? Aqui eu tô dando 2 tabelinhas. Nessa primeira tabela eu tô mostrando aqui que conheceram o canal de Renato por meio de... Sim, Renato tem um canal, tá? E aqui eu estou mostrando as pessoas que conheceram o canal de Renato e as visualizações. As pessoas que conheceram o canal de Renato através de sites de pesquisas de internet foram 26 pessoas, 26 visualizações que conheceram o site de Renato, o canal dele, a partir de sites. Outras pessoas conheceram o canal de Renato a partir de indicação de amigos, 10, tá? Aplicativos de celular. Outras pessoas conheceram o canal de Renato a partir de aplicativos de celular. 2 visualizações. Redes sociais, 1 pessoa. Programas de sites, 1. E de outras maneiras, qualquer 2. E aí, o que é esse número de visualizações, por exemplo, nesse caso aí? São as frequências. As frequências a frequência absoluta, ela quer dizer, ela representa o número de vezes que um dado aparece em uma questão. Então, por exemplo, se vocês forem fazer uma pesquisa num condomínio, e aí vocês forem perguntar para um casal, por exemplo, quantas vezes ele vai ao supermercado? Então, às vezes, é a frequência, né? É a frequência de vezes que vai fazer alguma coisa. Então, tá aqui, ó. As frequências aqui foram 26, foram 10, foram 2. E aí, existem a frequência absoluta e existe a frequência relativa. A frequência relativa, ela é dada em porcentagem. E como é que vocês encontram a frequência relativa? Vou mostrar aqui e vou fazer uma atividade com vocês, tá certo? A frequência relativa, ela fornece os dados da pesquisa na forma percentual. Então, sempre que eu vou estar explicando para vocês e depois vou estar trazendo o exemplo. Então, sempre a relativa é de forma de porcentagem. E é resultante da divisão, tá aqui a fórmula da frequência relativa. Ela sempre vai ser a divisão da frequência absoluta pelo total de dados. Então, por exemplo, nesse canal de Renato, vocês viram que tinham 26 pessoas que conheceram pela internet, 10 através de amigos, 2 de aplicativos, 1 de rede social, 1 de programa de sites e 12 de outras maneiras qualquer. Totalizando 52 visualizações. Essa é a frequência total, tá? Essa é a frequência absoluta total. Então, tá aqui, ó, frequência absoluta e o total. Certo? Então, como é que eu vou encontrar a frequência relativa? Como é que eu vou encontrar a porcentagem de cada uma dessas visualizações? Vocês vão colocar o valor da frequência absoluta dividido para o total. Então, se eu quiser saber a frequência relativa da quantidade de pessoas que viram o site de pesquisa pela internet, esse valor em porcentagem, vocês vão colocar o 26, que foram as 26 pessoas, dividido para o total de visualizações, ó, 52. Então, 26 dividido para 52...
26 dividido para 52 é a mesma coisa que 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. E aí eu vou para o quadro, fazer só esse exemplo com vocês, e esse primeiro vai ser aplicado para todos os outros. Deixa eu ligar minha lanterna, saber se vocês conseguem ver meu quadro. E aí, dá tudo certo. Vamos aqui. Vamos lá. Ai. Dá para ver legal o quadro? Ou eu coloco mais aqui, essa luz? Tem que abaixar mais um. Pronto, aí, tá perfeito. Perfeito? Pronto. Olha, vamos E aqui. ainda não valorizam os professores, né? Olha aí, ó. Como é? Ainda não valorizam os professores, né? E ainda não valoriza os professores. Pra você ver, viu? Transformando minha casa em sala de aula. Não vejo a hora de voltar para a sala de aula normal. Olha, preste atenção. Como é que vocês vão encontrar esse dado e como é que vocês vão calcular? Preste atenção aqui para relembrar quem não lembra da matemáticazinha básica, certo? Aqui, minha fração deu 26 sobre 52. Ele saiu simplificando essa fração. Eu vou simplificar ela todinha, devagarzinho com vocês, tá certo? E depois eu vou mostrar que vocês poderiam ter simplificado por um valor mais rápido, certo? Professora, você é professora de matemática, nessas outras Sou. escolas? Sou. Ai, minha Nossa Senhora. Vamos aqui. Vocês vão simplificar essas frações. Preste atenção, gente, que se vocês puxarem na internet concursos de segurança, não tem tanta questão de cálculo, não. Mas as questões que tem de cálculo, tem matemática básica, certo? A maior parte das questões que cai de vocês é de NR, mas cai disso aqui também, cai de porcentagem, cai de interpretação gráfica, por isso que é o que eu estou trazendo para vocês, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, dá para eu simplificar. Vai dar para simplificar por quem? Eu vou começar bem devagarzinho, certo? E depois eu vou tentando simplificar por valores maiores. Inicialmente, olhando para essa fração, vocês conseguem simplificar por 2. É o valor mais básico. Por que dá para simplificar por 2? Porque qualquer número par, ou seja, qualquer número que termine em 0, 2, 4, 6 ou 8, dá para simplificar por 2. E eu simplifico qualquer fração dividindo o número de cima e o de baixo pelo mesmo valor. Ou seja, o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Quanto é 26 dividido por 2? Professora, não está aparecendo seu quadro, não. Só o slide. Porque você tem que fixar a tela agora na minha apresentação. Deixa eu sair daqui. Por isso que é bom para quem está em casa assistir minha aula. Agora sim. Porque foi até bom você ter pedido, porque senão quem assistir a aula em casa não ia ver. Mas quem está online, quem está na live, dá para ver as duas. Você fixa a tela nessa, e aí quando eu voltar para o slide, fixa a tela no slide. Enfim, o menino é que sabe, que assiste minhas aulas, meus alunos pequenos. Vamos lá. Então, eu estou simplificando. 26 e 52 são números pares, todos dois, então dá para dividir por 2. Quanto é 26 dividido por 2? Está dando para vocês enxergarem, né? Tá, não, mulher. Tá? Tá não? Tá muito borrada, muito lá em cima, muito pequenininho. Que droga, vamos lá. Pois vamos ver aqui de outro jeito, vamos tentar ajeitar. Vamos tentar ajeitar. Não ainda? Dá pouca coisa. Deixa eu Bota no meio, professora. Tá fixada, Yasmin, a tela, só que fica meio borrada a imagem. É porque tá à noite, eu acho que é isso. Não sei, porque... Acho que é o sistema mesmo do Google Meet. Hã? Pode ser o sistema mesmo. Não, é porque tá à noite, a iluminação não ajuda. É isso. Porque eu dou para os meninos idade boa. Não tá dando para ver nada. É porque a letra tá pequena também. Fica turva, na verdade. Ai, mas Tô vendo. não, preste atenção. Vocês precisam fixar a tela na minha tela. Vocês não vão ver mais ninguém da turma. Para vocês A conseguirem minha visualizar, tá. tem que fixar a tela.
Tem que ir lá nesse bichinho aqui que tem um negocinho assim na frente. São 3 espaçozinhos, é o primeiro. A sua tá, Samila, e mesmo a Samila, e ainda sim. tá dando pra ver? É porque eu tô pelo celular e fica meio borrada, meio manchada. Pode ser também internet. Eu tô vendo de boa, tá vendo de boa, Yasmin, sem manchar? Sem estar manchado? Yasmin? Eu tô vendo bem. Pronto. Tá escuro, mas já A minha também tá dando para ver direito. Pois vamos lá, pois vamos tentar aqui, me ajudem, pelo amor de Deus, vamos lá. Dá para dividir por 2, não dá? Acompanhar aí com o caderno de vocês. Se vocês dividirem por 2, quanto é 26 dividido para 2? 13. 13. E quanto é 52 dividido para 2? 36. Oh, desculpe. 26. 26. 13 e 26 dá para dividir por 13. Só dá por 13. Só dá por 13 porque 13 é um número primo. Ah, professora, eu esqueci o que é número primo. Número primo é um número que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, certo? 13 só dá para dividir por 13 e por 1. 13 dividido por 13 dá 1. E 26 dividido por 13? 2. Dá 2. E quanto é 1 sobre 2? Se vocês dividirem, ó, 1 dividido para 2, 2 é maior que 1. Se você colocar 2 vezes 1 aqui, já vai passar. Então, vocês colocam 0 e uma vírgula, que dá direito a um 0. Ah, professora, eu uso o celular, mas você nem toda a vida tem um celular, uma calculadora todo o tempo. Então, é bom que vocês aprendam, certo? Então, vamos aqui. 0, se você colocar um 0 e uma vírgula aqui, vai dar direito a um 0 no seu dividendo, certo? E aí, 2 vezes 5, que vai dar 10. Ou seja, isso é a mesma coisa que 0,5. Por que eu fiz tudo isso, tá? Porque aqui, na questão de vocês, ele está dizendo que tem 50%, não é isso? Positivo. E aí, por que tem 50%, certo? 0,5, se você fizer isso aqui, ó, 0,5 vezes 100, certo? Quando você multiplica o número... Opa, deixa eu botar aqui na minha tela para evitar de vocês não verem. Pronto. Quando você multiplica um número por 100, ó, aqui, ó, 0,5 vezes 100, certo? Não precisa você fazer a continha de multiplicação, não. Na multiplicação por 10, por 100, por 1000, por quanto seja, é só você andar para frente com a vírgula. E aí aqui não está 0,5, depois da vírgula a gente pode adicionar zeros. O zero depois da vírgula a gente não disse que não vale nada. Então todos que for colocando aqui, quantos der para colocar. E aí, como eu estou multiplicando por 100, eu multiplico por 100, é só eu andar para frente a quantidade de zeros, ou seja, 2 casas. A vírgula não estava aqui, quando eu andar para frente, ó, 1, 2, vai ficar 50,0. E 50,0 é a mesma coisa que 50. Na hora que você tira um 7,0 numa prova, você está tirando 7. Se você tirar um 8,0, você está tirando um 8. Então, 50,0 é a mesma coisa que 50. Ou seja, ó, ou seja, ai, Ruth, eu não entendi. Porque 50% você fez 0,5. Galera, porcento é qualquer coisa dividido por 100. Se você quiser saber quanto é 50% em número decimal, isso aqui é em número decimal. Por isso que eu multipliquei por 100 para poder transformar em porcentagem. Mas se você tiver uma porcentagem e quiser saber quanto é que essa porcentagem significa em número decimal, ou seja, em número com vírgula, é só você dividir por 100. Porcento é porque é dividido por 100. Ó, se você tem 50%, é a mesma coisa que 50 dividido por 100. E aí vocês estudaram que toda a vida para resolver isso aqui eu posso cortar, ó. Simplifico um 0 com 0. Sobrou 5 sobre 10, né? 5 sobre 10, ou você divide ou você simplifica. Se você simplificar aqui por 5, todos os dois dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1, e 10 dividido por 5 dá 2. Ou seja, 1 sobre 2 é a mesma coisa, ó,
que 0,5. Então, voltando, rebobinando, certo? Eu mostrei para vocês como era que fazia para encontrar a frequência relativa. A frequência relativa é a frequência que é dada em porcentagem. Então, eu peguei o quê? Eu peguei o valor da frequência absoluta dividido por valor total. A frequência absoluta era 26, foram 26 pessoas que assistiram, que visualizaram o site a partir da internet, uma coisa assim, que foi o primeiro dado. E o total das visualizações inteiras era 52. Daqui a pouco vai ter uma questão para a gente fazer junto disso, certo? Então, 26 dividido para 52. Saí simplificando, encontrei a fração 1/2, que é a mesma coisa que 0,5. Até fiz a divisão para vocês verem como era que dividia. Encontrei 0,5. 0,5, como é que eu faço para transformar em porcentagem? Eu multiplico por 100. Se não quiser fazer a conta de multiplicação, como é vezes 100, eu só pego a vírgula e ando para frente. Quantas casas? Se são 2 zeros, 2 casas, que deu para mim 50%. E aí eu mostrei o contrário para vocês, para tirar a dúvida total. Que 50%, ou 50 por 100, é a mesma coisa que 1/2, ou seja, 0,5. E vai ter uma aula de porcentagem para vocês, tá certo? Eu tirei uma aula para quem não lembra, lembrar, tá certo? Ok, posso continuar? Povo. Por mim, sim. Então, vamos lá, vamos fazer os próximos. Quando precisar da minha lanterninha de novo. Já tá com dor de cabeça? Por que, mulher, você tá com dor de cabeça, Yasmin? Eu não tô entendendo. Eu não tô com luz na minha cara. Sou ruim de matemática. Não adianta, mas eu tô aqui para ajudar. Se vocês soubessem, vocês não estariam fazendo o curso, né? Estavam todos já trabalhando, tudo rico, né? Não precisava estar se lascando numa hora dessa. Talvez muitos trabalhando o dia inteiro e fazendo o curso, né? Então, estou aqui para ajudar vocês. Podem perguntar, viu? Não gosto de aluno com vergonha, pode perguntar o que quiser, pode pedir para repetir, assistam a aula de novo. Se tiver vergonha, pode perguntar no meu privado, tá certo? Infelizmente, as aulas não estão presenciais. Quando é presencial, eu gosto de pegar no lápis mesmo do aluno e vou ajudando. Mas já que eu não estou perto de vocês, vai assim. Tomara que a gente tenha uma oportunidade de ter aula presencial. Yasmin, tu ou vai ficar muito rica ou vai ficar muito doida, viu? Porque a aula direta, mulher, não dá em nada. Desse jeito. Ou muito rica ou louca, das duas uma, viu? Bora, vamos lá. Então, preste atenção. Eu encontrei e mostrei para vocês como vocês encontravam a porcentagem da primeira. Do mesmo jeito que eu fiz para a primeira, vai para todas as outras. Anotem aí a primeira atividade de vocês, mas essa não é para me entregar. Essa é para vocês tentarem, tá? Vocês vão pegar e vão encontrar a frequência relativa de todos esses outros, que está aqui já a resposta. Ó. Vocês vão encontrar a frequência relativa da indicação de amigos e conhecidos, ou seja, 10 dividido para 52. E aí vocês vão encontrar a frequência relativa. De 2 dividido para 52, ó, encontra a frequência relativa de todos os outros, das outras formas que tiveram de Renato, das pessoas que conheceram o canal de Renato, tá certo? Prática mesmo, só para vocês começarem a calcular. Qualquer dúvida, me pergunta. Essa é a primeira atividade, porém não é para mim entregar. E aqui é a atividade que eu vou fazer junto com vocês. Ela, inclusive, já está até com as respostas, para quando vocês forem estudar, já está tudo bonitinho. Essa é a primeira atividade. Eu vou colocar uma atividade parecida com essa, uma questão parecida com essa na prova. Não fiz prova ainda, mas eu sei que uma eu vou cobrar. Então, prestem atenção e vamos fazer junto comigo para que vocês entendam. Tá bem simples essa questão, diz assim. O gráfico de coluna a seguir mostra a distribuição dos alunos de um curso de robótica de acordo com a idade e o sexo. Tá aqui, ó. O número de alunos e a idade dos alunos, certo? Então, se liguem, primeiro vocês têm que ler tudo que o gráfico está mostrando. O gráfico está mostrando que é do número de alunos aqui é a idade dos alunos, ele está mostrando a cor, que quem está de rosinha é menina, quem está de roxinho é menino, ou azul. Eu vou chamar rosa e azul, certo? E o que é que esse gráfico está dizendo? Ele está falando sobre os alunos do curso de robótica, beleza. Qual é a primeira pergunta? E aí, lembre, bicho, quem está tentando entrar numa hora dessa? Felipe, mas rapaz, Felipe está um pouco atrasado. Felipe está atrasado, hein, Felipe? E o que é que ele está querendo dizer? E o que é que ele está perguntando? Vamos lá. Ah, Ruth, a senhora está trazendo um gráfico de alunos do curso de robótica. Poderia
ser um gráfico, porque foi a questão que eu trouxe, mas poderia ser um gráfico de acidentes, poderia ser um gráfico de exames médicos, poderia ser um gráfico de atualizações de qualquer coisa de sistema, de quem é técnico também faz treinamento, então poderia ser um gráfico de treinamento, poderia ser um gráfico de qualquer coisa, certo? E aí, vamos lá, vamos interpretar esse gráfico. Esse gráfico aqui, a primeira pergunta é, qual é o número total de alunos? Então, vamos para o número total de alunos. Eu tenho, aqui no primeiro, alunos de 14 anos, 1 mais 2, ou seja, tá aqui, ó, 1 mais 2, que são os de 14 anos. De 15 anos, ó, duas meninas e um menino. Então, tá aqui, ó, 2 meninas com mais um menino. Depois, com 16 anos, uma menina e 4 meninos, ó. Uma menina e 4 meninos. Com 17 anos, quantas meninas, ó? 3, olha pro lado, ó. 3 meninas e 2 meninos. 3 meninas e 2 meninos. E para fechar, com 18 anos, ó, idade dos alunos, 18, eu tenho 3 meninas, quem é de rosa é menina, puxa para cá e vê o número de alunos. 3 alunos, 3 meninas. E de meninos, ó, é 1. 3 mais 1. Ou seja, no total, os alunos que fazem parte do curso de robótica são quantos alunos? 20 alunos, com meninas e meninos. Tudo certo, né? Interpretação legal, dá para entender, né? Aí vamos lá. Tudo certo? Por favor, falem, não me deixem sozinha. Alô, som. Tá show, tá show. Qual é o número de meninas e de meninos? Então, como é que vocês fazem o cálculo? Vamos somando. Menina, com 14 anos, 1, com mais 2, 3 meninas, com mais 1, 4, com mais 3, 4, 5, 6, 7, com mais 3 de novo, 7, 8, 9, 10. Então, 10 meninas. Do mesmo jeito, meninos, ó, no azulzinho, 2, com mais 1, 3, com mais 4, 4, 5, 6, 7 meninos, 8, 9, 10 meninos também, tá aqui, ok? Qual é o número de meninas e de meninos com idade? Aí vamos lá, com 17 anos, uma menina, 2 meninos. Com 16 anos, uma menina, 4 meninos. Não, Menor. professora. Oi. Com 17 anos, a senhora contou de 14, o primeiro. Com 17 anos, tem Aqui. 2 meninos e 3 meninas. Isso era para saber se vocês estavam acordados, aí vocês não se ligam, né? Tá vendo? Ó, só... Então, ó, idade com 17 anos, aqui, ó. 3 meninas e 2 meninos, tá aqui. Isso mesmo. Maior que 16, então não é com 16, é maior que 16, certo? Maior que 16 anos, vamos lá, ó. Meninas, tem com 17 e 18. Tem 6 meninas. E meninos, 2 com mais 1, 3. 3 meninos. Porque ele disse na pergunta que era maior que 16. Então, não é com 16, é maior, seja 17 e 18. Menor ou igual a 15. Já que é igual, o de 15 também entra. Então, menor que 15 é 14 e igual a 15. Meninas, 1 mais 2, ou seja, 3 meninas. E meninos, 2 mais 1. 3 meninos também. 3 e 3. Deu para entender? Ok? Show de bola. Show de bola. Vamos lá, deixa eu carregar agora meu ring aí. O bicho está acabando as forças. E haja luz. Pronto. Aí vamos lá. Aqui, nessa outra questão, eu digo assim, com base nos dados do gráfico, deixa eu enxergar. Com base nos dados do gráfico do exercício anterior, construa uma tabela de frequência, cuja variável seja a idade. Então, aqui agora ele pediu uma tabela de frequência. Como é que eu sei a frequência? Eu tenho que pegar o valor total, né? Que vocês viram que o valor total de alunos era quanto? Ó? O valor total são 20. Isso é para poder encontrar a porcentagem, eu tenho que saber o valor total. Então, vamos lá. A frequência, primeiro, absoluta, e depois a frequência relativa. A frequência absoluta é alunos de 14 anos, tá aqui, ó. 14 anos, eu botei o gráfico pequenininho aqui embaixo. 2 mais 1, 3. Alunos de 15, ó. 2 mais 1, 3 também. Então, em cada um aqui, vocês somam os 2 alunos e dá menina e menina. Pronto. Essa é a frequência absoluta, sem porcentagem.
E aí vocês sabem que o total, ó, é 20, ó, 20, 20, 20, 20, 20. Para poder encontrar a frequência relativa, que é dada em porcentagem, o que é que eu faço? Eu vou pegar o valor da frequência absoluta dividido para o total, ou seja, 3 sobre 20. Se vocês fizerem a conta, 3 dividido para 20, querem que eu faça no quadro? Sim ou não? É bom. Tá, então, vamos lá, 3 sobre 20, né? Vou fazer a primeira, fica de exercício para casa, vocês fazerem as outras sozinhos, tá? Combinado. Bora, lanterninha. Deixa eu botar só aqui, 3 sobre 20. Vocês vão ter um pouco de dificuldade nas outras aulas, então eu tô andando super devagar, viu? As outras aulas é com média. Se vocês quiserem assistir alguma videoaula de média aritmética e média ponderada, é muito bom também. Então, vamos lá. Foi? Foi? Tá dando para ver? Tá. E sobre 20? Positivo. Quem for assistir essa aula gravada, os cálculos vão estar ao contrário. Não é bom para quem vai assistir a aula gravada. Então, vamos aqui, ó. 3 sobre 20, que era a quantidade de alunos de 14 anos, eu acho, né? Que é o primeiro. Dividido para o total, para eu encontrar a frequência relativa, que é com porcentagem, tá? 3 dividido para 20, vamos dividir, ó. 3 dividido para 20. 20 é maior que 3, qualquer número que eu botar aqui já vai passar. Então, eu coloco um zero e uma vírgula, que me dá direito a um zero. Começar com 20 vezes quanto? O que é que vocês acham aí? 20 vezes quanto? Se eu botar 20 vezes 1, dá 20, né? Dá e 20 20 vezes sobra 2. Só 20 vezes 1. Vai dar 20. Porque se fizer 20 vezes 2, já vai passar. Sobra 10. Já tinha vírgula. 10 é menor que 20. Não tem número para baixar. Já tinha vírgula. Então, só adiciono um zero. 20 vezes quanto agora para dar 100? 5. 20 vezes 5. Porque 2 vezes 5 é 10. Como tem um zero, fica 100. 20 vezes 5, que vai dar 100, dá zero. Ou seja, essa divisão dá 0,15. Mas, para eu encontrar a frequência relativa, precisa estar em porcentagem. Então, eu vou pegar esse dado e multiplicar por 100. Na hora que eu multiplico por 100, eu não preciso fazer continha, não. A vírgula não está aqui? Eu ando para frente a quantidade de zeros. Como são 2 zeros, eu vou andar para frente 2 casas. A vírgula está aqui, ó. 1, 2, fica depois do 15. Ou seja, 15,0, né? Ó, peguei a vírgula, andei 1, 2 casas. 15,0 é a mesma coisa que 15%. Ok, gente? Isso vocês vão fazer para todos os outros do exercício. Dica, façam, independente de ser a minha aula, independente de ser qualquer... Não é prova. Vocês não estão aqui para tirar nota boa em prova. Vocês estão aqui para tentar também passar em algum concurso, caso tenha alguma questão. Então, façam as atividades. Ah, vai ter uma questão no concurso disso? Pode não ter exatamente disso, mas pode ter de porcentagem, e aí você está estudando e está calculando, vai só lhe ajudar. Tá certo? Já vá mandando mensagem, estava sem entregar. Eu não entendi o que é aí. Vocês estavam conversando, né? Enquanto eu estava explicando, eu não acompanhei o chat. Era isso? O que mais tem de matemática, o que mais tem é matemática básica. Isso. Então, tá aqui, ó. Então, eu encontrei para vocês o resultado da primeira, ó, 15%, tá? E aí, vocês vão fazer para todos os outros. Por favor, calculem, tá? Para vocês encontrarem as outras porcentagens, que é sempre o valor da frequência absoluta dividido pelo total para encontrar a porcentagem, a frequência relativa. E aí, eu trouxe alguns gráficos para vocês interpretarem, tá? Se vocês pararem aí, eu vou fazer mais a interpretação desse, para a gente poder agilizar a aula, ó. Por exemplo, aqui ele está falando em quê? Em acidentes de 2017 por área do corpo atingida. Então, aqui nesse gráfico, o que é que ele está falando? E aí, todas as questões que vocês forem fazer de gráfico, vocês têm que ler o título do gráfico.
Esse gráfico está falando sobre acidentes de 2017. Foi quando? Foi em 2017. Foi o que esse gráfico? Está falando das áreas que foram atingidas nos acidentes. Então, por exemplo, aqui a maior parte, os 66%, a maior parte dos acidentes eram na mão. As pessoas, a parte atingida do corpo era a mão. Apenas 1% era a cabeça. Ó. No verde, 2% eram os pés. O roxinho, 10%, as pernas. 20% o braço. E esse 1% o tronco. Ah, Ruth, eu tenho uma dúvida com relação a essa porcentagem. No final tem que dar quanto na pizzazinha? Sempre tem que dar 100%. Vocês têm que somar. 1 mais 2 mais 10 mais 20 mais 1 mais 66 e sempre tem que dar 100% no total. Sempre vai dar. Tem que dar, tá certo? E aí tem outro gráfico para vocês interpretarem, aí tem dois, ele tanto está falando aqui nesse gráfico, nessa de coluna, como também está falando do gráfico de linhas. O de linha fala sobre óbitos, tá? E o de barras, ó, distribuição de acidentes. Então, aqui tem os acidentes e os óbitos, tá certo? E aí, aqui eu tenho outro gráfico, esse sim é muito utilizado, total de óbitos na construção civil, período de 2012 a 2018, ó, tá aqui, ó. Os óbitos de 2012 até 2018. Eita, os cachorros começou. Então, total de óbitos por ano. Tá aqui o total de óbitos, ó. 456, 459, até... Isso foi no ano. No ano 2012, 456 óbitos. No ano de 2016, 327 óbitos. E aqui ele colocou uma média, ó. A média por ano. Ou seja... Em 2015, o valor de óbitos ficou exatamente na média. Porém, em 2014, 2013 e 2012, passou da média, teve muito acidente. E nos anos de 2016, 2017 e 2018, graças a Deus, teve uma diminuição na quantidade de acidentes. Eles ficaram abaixo da média de acidentes. Que, no caso, para eles, a média foi de 381. Pode dizer. Como é que eles sabem que a média é 381? Provavelmente ele calculou aqui, ele fez 456, vou fazer agora, tá? São 456 mais 459 mais 446 mais 381 mais 327 mais 272 mais 325. São quantos? É igual. São quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dividido para 7. Dá exatamente 380,8. 380,8 é 381 arredondado. Ele fez o seguinte, ele fez um estudo, certo? O estudo aí, isso é importante, vocês quando forem terminar, vocês podem até fazer, não tem que fazer o trabalho de conclusão de curso, né? Isso aqui é até uma ideia. Ele fez um estudo sobre a quantidade de óbitos em alguns anos, no período de 2012 a 2018. Então, ele pegou os dados de 2012, 2013, 2014 até 2018. Com os dados que essa pessoa aí conseguiu obter dessas mortes, né, dos óbitos, ela descobriu a média. E aí eu vou ensinar para vocês, é o assunto da próxima aula, a média. Como é que eu encontro a média de um valor? Somando todos eles e dividindo para a quantidade de valores. Então, eu somei todos e dividi para 7, porque são 7 valores. E aí deu 380,8, aproximadamente 381. Tá certo? Boa pergunta aí de quem perguntou da média. E aí, eu trouxe, o último slide aqui, eu trouxe isso para vocês, de porcentagem, tá? Para mostrar para vocês como é que eu encontro uma porcentagem. Então, e também vou pedir uma atividade disso aí. Então, preste atenção que vocês vão ter uma atividade para me entregar sobre porcentagem, mesmo ela não estando presente na ementa, mas eu trouxe, porque eu acho que é bastante importante vocês conhecerem um pouquinho de porcentagem, até porque tem sim questões cobradas em porcentagem, certo? Então, por exemplo, se eu disser assim, encontre para mim quanto é 30% de 700 funcionários, tipo, 30% dos 700 funcionários faltaram à obra hoje. O técnico de segurança vai atrás também de quem faltou. E aí ele tem que mostrar para o engenheiro. Se o engenheiro chegar e dizer assim, me deu o valor em porcentagem, então vamos ter que procurar.
Então, como é que eu encontro 30% de 700? O de, na matemática, de, do, da, ele sempre corresponde à multiplicação. Então, 30%, opa, cadê meu mouse? 30% de 700 é a mesma coisa aqui. 30% de 700 vezes 700. Vou colocar aqui no quadro e vou resolver para vocês, tá? 30% de 700. Vai servir para os outros. Vai ter uma atividade disso, preste atenção. 30% de 700, né? Isso, 30% de 700. Vamos lá, deixa eu voltar agora para a minha tela. Tem que botar mesmo a lanterna ou tá dando para ver? Tá dando pra ver. Então vai ser a lanterna mesmo. Ó, vamos lá. Como é que eu encontro 30% de 700? Deixa eu aumentar mais aqui. Vamos lá. Como é que eu encontro 30% de 700? 30% é 30 por 100, né? Vou aumentar a letra. 30% é 30 por 100. Isso é a mesma coisa que 30%. Vezes, porque de corresponde a vezes, 700. Galera, isso aqui é a mesma coisa na matemática de estar assim, ó. 30 vezes 700 dividido para 100. Porque na matemática, na multiplicação de fração, eu multiplico de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Isso é a mesma coisa que 30 vezes 700 dividido para 100 vezes 1, que é 100. E aí eu posso cortar os zeros, ó. Eu corto esse zero com um zero daqui, opa, com o último zero, desculpa. Eu corto esse zero com esse, e esse zero com esse. Sai cortando os zeros. Ficou quem para mim, para eu multiplicar? Ficou 3 vezes 70 dividido para 1. Quanto é 3 vezes 70 dividido para 1? Dividido para 1 é ele mesmo. Ou seja, quanto é 3 vezes 70? Quanto é 3 vezes 7? 3 vezes 7? 21. 21, mas não tem um zero. Então, 210. 210. No caso então, também, professora, hein, professora? No caso, se a gente quisesse fazer lá em cima o cálculo também, já nos 30%, lá como a senhora colocou, só eliminaria o zero do 30 e um zero do 700, não é isso? Daria o mesmo resultado. Daria, mas aí eu estou explicando passo a passo, porque para quem sim. Uhum, entendi. não buscar dizer assim, bicho, não entendi, foi nada. Mas é que pode fazer aí, do jeito que vocês quiserem. Fique à vontade, porque as provas que vocês vão fazer sempre serão objetivas. Sempre é de marcar. Mas aí é melhor aprender e aí não chutar, né? Sabe? Sim, com certeza. Então, ó, 30% de 700, 30% vezes 700. Então, multiplico, ó, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, 30 vezes 700, cortei um zero com um zero, ou até poderia ter cortado esses dois zeros com os dois zeros e tivesse ficado 30 vezes 7, também não tem problema, tá? E aí, 3 vezes 7 ou 30 vezes 7, 210. Ou seja, se, por exemplo, a pergunta fosse quantos funcionários faltaram, né? 210 funcionários dos 700. Outra coisa simples, que aí não vai cair em questão de vocês, mas eu já vou aproveitar e ensinar, caso até a título de informação. Por exemplo, vocês estão numa loja, e aí tem um produto que custa R$700, e você quer um desconto desse produto, né? Um desconto de R$700 é um desconto de 210. Ou 30% de desconto no produto. Se é 30% de desconto, vai diminuir dos 700, R$210. Já se, por exemplo, vocês estão trabalhando, como eu vou colocar aqui daqui a pouquinho para mostrar para vocês estão trabalhando no lugar, e aí vocês tiveram um aumento salarial. Infelizmente, ganhava só R$700, não desejo ninguém, né? Vamos lá. Tá ganhando só os R$700 lá para trabalhar de segunda a sábado. E aí, o cara teve lá, o engenheiro chegou, teve pena do técnico de segurança, assim, rapaz, eu vou aumentar seu salário. Eu vou dar 30% de aumento. E aí, 30% de aumento do salário, ele vai aumentar dos 700, R$210. Ok?
É assim que a gente mexe com porcentagem. Tudo ok? Ok. Vamos ver outros exemplos, ó, bem rapidinho. Aqui eu mostrei na aula 5% de 120, 25% de 20. Deixa eu ver aqui, 300%, não, aqui, vamos ver, 2% de 50. Vamos aqui, para a gente fechar, e aí o resto é a mesma coisa. 2% de 50. (2% de 50, ou seja, 2 sobre 100 vezes 50. Cortei um zero com zero, ó. Quanto é 2 vezes 5? 10 sobrou só 10 aqui embaixo. Quanto é um número dividido para 10 pirulitos dividido para 10 pessoas? 1% de 50, se, por exemplo, tem 50 funcionários e faltaram 2% dos funcionários, 2% desses 50, ou seja, faltou só uma pessoa. Tá bom assim, gente? Então, eu acho que dessa forma eu consigo finalizar a primeira aula que eu tinha me programado para explicar para vocês. Isso. Aí eu tinha passado o exercício da planilha em Excel para vocês me entregarem. Beleza. Essa foi a primeira aula. Na segunda aula, que eu deveria já estar começando hoje nos meus planejamentos, a segunda aula com isso, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de porcentagem. Ó. Observe as situações a seguir. E aí eu vou correr um pouquinho, tá, gente? Se vocês acharem que dá certo, vamos lá. Eu digo o seguinte. Beatriz, ela trabalha longe de casa e precisa comer fora diariamente. Certo dia, ela leu na internet uma notícia com a informação de que comer fora tinha ficado 3,8% mais caro. Antes do aumento no preço das refeições em restaurantes, Beatriz gastava R$400. Então, todo dia ela gastava R$400, todo dia não. No final do mês ela gastava R$400 com refeição por mês para almoçar. Quanto ela vai gastar por mês após esse aumento? Então, o que é que vocês tinham que fazer? Se aumentou 3,8%, é 3,8 sobre 100 de 400. E aí, desse valor, a gente vai saber quanto é que ela vai conseguir agora gastar a mais. Como é que faz? 3,8% de 400. Vamos aqui, deixa eu botar no quadro e apago. (3,8 de 400. É isso? 3,8 de 400. Certo. Então, olhem para cá. Vou fazer com vocês rapidinho. 3,8 de 400, né? Ela teve um aumento de 3,8. Então, 3,8 sobre 100. Vai ter uma questão de porcentagem para vocês me entregar. Prestem atenção. Vezes 400. Vou pegar esses 2 zeros daqui e cortar com os 2 zeros daqui. Vai me sobrar, ó, 3,8 vezes 4 sobre 1. Sobre 1 vai dar ele mesmo, então eu vou só multiplicar. Vou multiplicar 3,8 vezes 4. Quanto é 4 vezes 8? 32. 3 vezes 4, 12. 13, 14, 15. Só tem uma casa depois da vírgula, então só volta uma casa. Ou seja, 15,2. 15,2 é o valor que vai ter de aumentar do que ela já gastava. Essa pessoa já estava gastando R$400 todo mês, ainda vai aumentar 15,2, ou seja, 400,0 mais 15,2. Ou seja, se antes ela gastava R$400, agora ela vai gastar, ó, se eu somar, R$415,20. Certo, gente? Quando o aumento foi de 3,8% em cima do valor que ela gastava. Se fosse um desconto, ia ter que subtrair. Se ela teve uma promoção lá nesse restaurante e estava com 3,8% para economizar, então pegava esse valor e subtraía dos 400. Certo? Positivo. Show de bola.
Ainda bem que vocês estão interagindo, graças a Deus, pelo menos, né? Estão trabalhando, mas estão chegando à noite, então estão conseguindo interagir com a professora. Glória a Deus. E tá dando Tomara. pra entender bem direitinho. Graças a Deus, perfeito. Fico muito satisfeita. E aí eu coloquei algumas questões aqui, e essas questões vocês vão ter que me entregar, tá? Eu vou ler, e aí a atividade de hoje vai ser me entregar essas questões. Vocês vão resolver e vão dizer para mim na próxima aula se deu para fazer sozinhos ou se eu preciso fazer com vocês. Ó, Bárbara, deixa eu fechar aqui, senão não vejo por conta do Xing aí. Bárbara, técnica em segurança, trabalha 3 dias por semana em uma empresa e o seu salário é de R$ 1.560. Por o engenheiro precisar dos seus serviços, ele propôs um aumento de 15% ao seu salário, para que a mesma trabalhasse mais um dia na semana. Então, ela só trabalhava 3 e o engenheiro precisava que ela trabalhasse mais 4 dias. Se Bárbara aceitar a proposta, qual será o seu novo salário? Então, eu preciso que vocês façam essa questão, tá, gente? Essa atividade, primeiro exercício de hoje, que vai ser enviado para o meu e-mail. Bárbara recebia 1.560, e se ela vai aceitar a promoção, que ela não é besta, de 15%, tá? Para trabalhar só mais um dia. E aí eu quero que vocês me façam um cálculo, tirem foto do cálculo e mandando para mim quanto é que ela vai ganhar. Tá bom assim? Esse é o primeiro exercício, tá? O segundo... Você vai colocar ele lá no grupo, né? Vou colocar. Já está no sistema e eu vou colocar no WhatsApp. E aí é preciso que faça. Não fizer, se colar, não adianta de nada. Vocês sentem e tentem fazer. Ah, professora, eu trabalho, não tenho tempo, eu só tenho no fim de semana, não tem problema, não me entrega logo. E no final de semana se sente e estuda. Se pegar uma questão de alguém, pega, fulaninho, me lembra aí como é que faz, que eu estou sem tempo de assistir a aula, o colega ajuda a relembrar como é que faz, mas não colhem, tentem fazer, tá certo? Tá bom, gente? Então, olha, próxima questão. Na próxima questão, eu digo assim: observe o anúncio de uma loja de eletrodomésticos e calcule o preço para o pagamento à vista de cada um dos produtos apresentados no anúncio da loja. Então, tá aqui o anúncio da loja, e quem comprar à vista vai ganhar 17% de desconto no micro-ondas, na lavadeira de roupa, no fogão e no refrigerador. Também eu quero essas contas. Preste atenção, ó. Como é que vocês vão fazer? 17%, ou seja, 17 sobre 100, vezes o valor, vezes 350. Aí vocês vão encontrar um número. Esse número é o número que vocês vão pagar? Não. No caso aqui, como é um desconto, vocês vão fazer 350 menos o valor que você encontrou. Na lavadeira de roupa, do mesmo jeito, todas elas, 17 sobre 100 vezes cada um desses valores. E aí o valor que vocês encontram é justamente o desconto, aí vai ter que subtrair do valor de cada produto, ok? No caso, professora, a senhora quer que faça o cálculo de cada produto ou pode ser a somatória de todos e descontar os 17%? Não, eu quero de cada um. Quanto vai pagar pelo micro-ondas, quanto vai pagar pela lavadeira de roupa, do fogão e do refrigerador? De cada um. Quanto você vai pagar com o desconto? Tá? A loja está oferecendo esse desconto, quanto que você vai pagar por cada? Observa no cálculo o preço para o pagamento à vista de cada. Tá aqui, ó. De cada um dos produtos, ok? Eu quero de cada um, certo? Okay. Essa é a segunda questão, tá? E aí, a terceira questão, tá? É essa aqui. Vou colocar aqui número 3, porque eu não tenho como fazer com vocês todas elas, senão a gente não tem tempo. Então, terceira questão. Terceira questão, vocês vão calcular 37% de 800, 84% de 840, 13,4% de 3.200. Ou seja, 37 sobre 100 vezes 800, 84 sobre 100 vezes 840, 13,4 sobre 100 vezes 3.200. Ok? Ok. Eu sei que eu já estou estourando o tempo, mas eu vou só perguntar mais uma coisinha para vocês, aí eu libero vocês, certo? Deixa eu só fazer essa pergunta. Estourando o tempo, porque às vezes a gente fica na aula quase até 10 horas da noite. E é? É sim, no mínimo, ou no máximo que a gente fica é 9h40 por aí.
Ah, tá, porque a lição disse que de 8h30 já podia liberar, que as aulas eram online, às vezes vocês ficam cansados, então... Então, só na sua aula, viu que a gente tá terminando cedo. Ah, tá. Tá bom assim mesmo, professora. Mulher, deixa assim mesmo. Não, deixa eu fazer essa matéria, porque eu sei que foi muito cálculo, eu sei que mexe com a cabeça de vocês. Deixa eu só terminar essa interpretação, e aí eu deixo a próxima aula a gente começando com média aritmética, fazendo realmente, puxando todos os cálculos. Tá certo? Na aula de sexta. Tá bom assim? Aula de sexta com cálculo. Então, vamos aqui, vamos só interpretar isso comigo aqui, por favor. Vamos lá. Organização de dados, preste atenção. No Brasil, a cada 10 anos é realizada uma contagem total da população, entre um censo e outro. Os dados de população divulgados são apenas estimativas, baseadas em tendências de crescimento ou redução. A tabela a seguir, com dados do censo de 2010, foi montada com uma planilha eletrônica. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma planilha que aí, mais uma vez, trago para vocês. Podem ser com exemplos de estatísticas relacionados à segurança no trabalho, porém, como eu não vi com isso, tá certo? Então, preste atenção. As perguntas aqui, vou perguntar algumas coisas para vocês. Quais são as informações registradas nessa tabela? Leiam aí a tabela e alguém me fale quais são as informações aqui que são registradas nessa tabela. Alguém, por favor, interpreta? Pelo que vocês entenderam aí, tem o quê? Que a população da Bahia no censo de 2010. Ela tem idade de pessoas, né? A população da Bahia por idade, né? No ano de 2010, segundo o censo de 2010. Então, qual é a informação? As idades de 0 até 80 anos ou mais, né? De homens e de mulheres. Beleza. Aí ele diz assim: em que coluna, em que linha está localizada a célula destacada pela cor rosa? Qual é a coluna e linha que está aí a cor rosa? Linha 7, coluna B. B7. 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 Ó. Como podemos identificar a célula destacada em azul? C20. C20. Pronto, bem simples, tá certo? Como é fácil identificar, se fosse sair escrevendo numa folha para vocês mostrar o número, tudo era mais difícil, tá certo? Qual a informação registrada na célula B20? Então, vem aqui para B20, e B20 está registrando o quê? A quantidade total de homens, ó. A quantidade total de homens, tá certo? Essa é a célula B20. E como se obteve o resultado da célula D11? Cadê D11? D11. D11 aqui, ó, ele tá falando que é o total. Total de quê, gente? É o quê? Somatória de homens e mulheres, né? Mulheres. Pronto, acabou. Acabou. Tá certo? Só isso. E aí, aqui ele tá mostrando mais um gráfico, tá? Analise o gráfico e marque as afirmações verdadeiras. Se necessário, consulta a tabela para confirmar suas respostas. Eu vou dar um tempinho. Leiam aí e me digam aí quem são as afirmações verdadeiras. Cadê esse gráfico aqui? Quando vocês terminarem de ler, vocês me falam. Tem mais de uma, tá?
Quando alguém tiver a resposta... Oi? No meu ver aqui, a resposta correta é a primeira. O número de homens com faixa de 60 a 64 é cerca de 200 mil. Certo. Que no caso, como é o verde, né? É porque o símbolozinho da webcam tá cobrindo ali em cima a legenda. Desculpa. Isso. Pronto. E a última que diz a faixa etária de 14... De 10 a 14 anos, é a maior faixa etária de homens e mulheres. Pronto. A maior que vai próxima a 1 Essa milhão e segunda 400. também aí é verdadeira, a segunda. A segunda, A segunda também é verdadeira. o número de mulheres? Sim. Certo. Então é isso mesmo. Vamos ler. Ó. Analise o gráfico e marque as afirmações verdadeiras. Se necessário, consulte a tabela para confirmar suas respostas. Então, bem simples, tá? Só interpretação gráfica, que é a parte verde dos homens, a parte amarela as mulheres. O número de homens na faixa etária de 60 a 64. Então, vamos olhar, ó. 60 a 64, tá aqui, ó. 60 a 64. É de cerca de 200 mil. A gente olha aqui. Homens acaba nessa primeira linha, né? Sim. A primeira linha, ó, 200 mil. No outro, o número de mulheres na faixa de 0 a 4 anos é um pouco maior que 1 milhão, vamos ver. Aqui, de 0 a 4. De mulheres, né? De 0 a 4. Ele falou que o número de mulheres na faixa de 0 a 4 anos é um pouco maior que 1 milhão. Opa, cadê aqui? Cadê meu mouse? Tá aqui. Tá aqui 1 milhão das de mulheres. Beleza. Só que não é. É um pouco maior. Por que essa está errada para a gente? Vamos ver aqui. Não é só um pouco maior. Não é. Sabe por que não é? Porque olha aqui a diferença de um para outro. A diferença é muito alta, ó. Aqui é 1 milhão, aqui já vai 1.200.000. Então, não é só um pouco maior. Apesar de no gráfico estar só um pouco maior, mas os números não são um pouco... A diferença de um para o outro, tá vendo, ó? Não é só de pouquinho. Então, apesar de ser só... O intervalo é muito grande. O intervalo de número é grande, é isso. Por isso que está errado, certo? Perfeito. No outro, há mais homens do que mulheres na faixa de 75 a 79 anos. Cadê 75 a 79? É falso isso daí. Isso, é falso. É falso. E aí, as duas últimas, né, que estão verdadeiras. O número de mulheres na faixa de 60 a 64 anos é de cerca de 200 mil. 60 a 64, ó, tá aqui. Voltando. Verdadeiro também, isso aí. 60 a 64, 200 mil, certo. E a faixa etária com maior número de pessoas é de 10 a 14, tá aqui. Maior número de pessoas. Professora, mas se você prestar atenção, de 60 a 64, a faixa de mulheres, ela tá passando um pouquinho dos 600. Então ela vai dar mais de que 200 mil, não? Peraí. O número de faixa etária de 60 a 64 anos. Tá aqui. É de cerca o número de mulheres na faixa de 60 a 64. É cerca de 200 mil, mas você vê que ela passa, o amarelo, ela passa da linha dos 600, entendeu? Aquela segunda devia ser verdadeira também, né? Que Olha, ela passa... milhão. Ela passa da linha dos 400, entendeu? Ela vai dar mais de 200 mil. Aqui, mas não... O número de mulheres de 60 a 64 mil não é. É isso mesmo, é só o último. A faixa etária com maior Exatamente. Pessoas é de 14, tá certo. É só a primeira. As verdadeiras é só a primeira e a última. Primeira e última. Primeira e última. Deixa eu ver o que é que ele comenta aqui, que eu coloquei aqui nesse livro, eu não fiz, eu só marquei para vocês, só um minutinho. Deixa eu ver isso aqui, capítulo 11, deixa eu ver o que é que ele comenta aqui, só um minutinho, gente, para colocar para vocês. Só para a gente não fechar e eu dizer e acabou. Que questão é essa? Só um minutinho. Questão 1, alternativa H. Só um minutinho. H.
Só um minutinho. Haha. Ele é um gráfico empilhado, galera. Como ele é um gráfico empilhado, é como vocês precisam ter que fazer assim. Por isso que deu errado. Por isso que para explicar para vocês, eu não tinha visto que esse gráfico ele era um gráfico empilhado. Perfeitamente, prestem atenção. É como se vocês tivessem que descer o gráfico. Tá vendo a parte de mulheres de cima? Vocês têm que empilhar ele, tem que descer para ver realmente o valor. Tá certo? E aí fica de forma realmente errada quando você diz que o número de mulheres na faixa de 0 a 4 anos é um pouco maior. De 0 a 4 anos, quando você pegar essa parte de cima e descer, ela é praticamente o mesmo valor da verde. Ele é um gráfico empilhado. Por isso que tá errado. Tá certo, gente? E essa primeira é uma bem marcada mesmo. Você realmente consegue ver que não é maior, é bem menor. E aí, há mais homens do que mulheres na faixa de 75 a 79. Vamos aqui para 75 e 79. Se você colocar um sobre o outro, eles estão praticamente a mesma coisa. Não tem mais homem e mulher. Se você colocar um sobre o outro, tá vendo? Ó, ele é um gráfico empilhado. Vai dar exatamente a mesma coisa. E aí, quando ele fala aqui que o número de mulheres na faixa de 60 a 64 anos é cerca de 200 mil, vamos ver aqui, de 60 a 64 anos. Se você empilhar, se você colocar um sobre o outro, realmente, vai ficar cerca de 200, de 2 mil. Aff, Maria. Então, se você tivesse criado ele com 2 linhas, né? É como se você... Ele é um gráfico empilhado. Assim, um ao lado do outro, professora. Você tem que descer. Só isso. Certo? Teria que sobrepor um ao outro. Isso. Ele é um gráfico que você precisa sobrepor. E aí, quando ele diz no último, a faixa etária com o maior número de pessoas é de 10 a 14 anos. Vamos olhar aqui agora. Ó. De 10 a 14. Justamente. No verde, ele é o maior. E no amarelo... E aí, no amarelo, vocês também precisam sobrepor e vocês conseguem observar que ele, no amarelo, vai ficar um dado completo, 2 dados completos e um pouquinho a mais de um e de outro. Então, observando todos os outros, ele também consegue ser o maior do amarelo. Ele vai ter, ó, 2 completo, com mais um pouquinho de cima, com um pouquinho de baixo. É como se fossem 3 completos. Ele é maior do que todos os outros também. Então, bom, eu coloquei esse gráfico. Na verdade, eu deixei para interpretar com vocês agora e foi até bom, ele é um gráfico empilhado. Para vocês resolverem, vocês precisam colocar um sobreposto ao outro. Certo, gente? Ok? Ok. O primeiro e os 2 últimos. E aí, para explicar para vocês medidas de tendência central, eu já vou introduzir, só não vou então fazer os cálculos, tá? E aí, quem quiser já fazer algum cálculo para poder na próxima aula não ter tanta dúvida, o que é média aritmética, média ponderada, moda e mediana, certo? Eu vou explicar por cima, e aí os cálculos eu vou fazer com vocês na próxima aula. Sempre média aritmética, gente, é quando vocês têm vários valores e vocês somam todos eles e dividem pela quantidade de valor. Por exemplo, aqui eu tenho um rol, uma contagem com esses números aqui. Então, eu somo todos eles, e como são 15, divido para 15, e aí eu encontro a média aritmética. E aí eu fiz algumas questões, e vou fazer com vocês no quadro. Quem tiver interesse de já ir tentando, essas questões que eu vou fazer com vocês, tá? Na próxima aula. Média aritmética, média aritmética. Isso. E aqui uma média aritmética usando números negativos, tá? Para vocês relembrarem com números decimais. É isso que eu vou fazer na próxima aula. E aí, também com número decimal, ó, tá aqui. E aí, média ponderada. O que é média ponderada? A média ponderada é uma média aritmética, só que ela usando valores repetidos. E aí, vocês vão utilizar um peso. Por exemplo, o número 16 se repete 5 vezes. Para você não pegar 16 mais 16 mais 16 mais 16 5 vezes, você vai usar uma média ponderada. Você vai fazer 16 vezes 5. Para você não usar o 17 8 vezes, você não fazer 17 mais 17 mais 17 8 vezes, é 17 vezes 8.
E aí, no final, você vai fazer a multiplicação da quantidade de vezes que o número está se repetindo e somar pela soma dos seus pesos. Esses pesos é a quantidade de vezes que está se repetindo. E é isso que eu vou explicar na próxima aula, bem passo a passo. Depois, eu vou explicar para vocês, trouxe até questão de CIPA para vocês também. E aí, depois eu vou explicar o que é moda e mediana. E aí, eu vou fazer já uma pergunta, já para poder também ficar bem fácil, se vocês quiserem aí identificar alguma questão de moda para responder. Quando eu falo que é moda, moda na cabeça de vocês, moda é o quê? Tá na moda. Tá na moda é o quê? Como é que eu sei que uma coisa tá na moda? Quando tá todo mundo usando. Quando tá todo mundo se repetindo, usando do mesmo jeito. Tudo Positivo. Né? Os números que se repetem, né? Isso. Então, a moda é os números que se repetem. Então, por exemplo, se eu tenho essa série aqui, ó, de 2, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 27, 27. Eu tenho o número 5 se repetindo 2 vezes e o 27 também. Eu tenho duas modas. A moda 5 e a moda 27. Eu tenho uma sequência bimodal. Aqui nessa outra, 101, 104, 108, 115, 122, 129. Ninguém se repetiu. Como ninguém se repetiu, eu tenho uma sequência amodal. Uma sequência sem moda. Ela pode ter uma moda, ela pode ter duas modas e ser chamada de bimodal, e ela pode ter 3 ou mais modas, sendo multimodal. E quando ela não tem nenhuma moda, quando ninguém se repete, ela é amodal. Certo? E para fechar, que eu vou fechar com vocês na próxima aula, é mediana. Também vou trazer alguns exemplos. Mediana, o nome mediana vem de quê? Quando eu falo mediana, mediana. Média. Tá no meio, é média. Então, a mediana são sequências numéricas, sequências de dados que vocês vão ter que colocar em ordem, tá? Ou em ordem crescente ou decrescente, é obrigatório colocar em ordem, tá? Mediana. E aí, quando vocês colocarem em ordem, vocês vão ver exatamente quem é o valor que está no meio. E é isso que a gente vai fazer na aula passada, na aula que vem, com alguns exercícios. Ok, gente? Esses são os nossos cálculos. E aí, como eu vou mandar para vocês essa aula, já fica a dica para quem quiser já ir tentando calcular alguma coisa de média, já vai tentando a soma desses números, tem número decimal no meio, ó, soma com fração, para lembrar MMC, essas coisas, ok? Estou explicando todas essas médias, porque existem algumas médias relacionadas apenas segurança no trabalho. E aí, eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês fazem para encontrar essas médias. E aí, precisa dessas médias simples aí de matemática. Ok? Posso deixar de gravar a aula já? Pode. Pronto. Positivo. Interromper. Não vou fazer chamada porque meu sistema